Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Tem alguém feliz aqui ou não? Tem alguém preparado para receber uma palavra da parte de Deus? Eu tenho convicção de que foi o Senhor quem trouxe você aqui, e eu posso testificar essa verdade que o pastor Márcio ministrou, porque a recíproca é verdadeira. Eu tenho sido abençoado desde então. Na quarta-feira a gente se juntou e ele estava mostrando a primeira foto aqui, né? Aqui quem é da época que a igreja ainda era aqui nesse prédio, nesse anexo aqui? Tem alguém aqui dessa época? Eu me lembro que eu fui lá pela primeira vez. Ele mostrou uma foto, eu estava com a camisa de Flamengo. Tinha vários Flamingos na minha camisa. Meu Deus, Deus faz a obra, amém, irmãos? Mas eu queria compartilhar com você uma palavra que está no meu coração. E eu creio que o Senhor nos uniu e nos juntou aqui para liberar uma palavra específica sobre uma temporada nova na nossa história. Quando o pastor Márcio falou, olha, vamos lá, vamos compartilhar uma palavra lá, a gente vai ter um ambiente ali no carnaval, onde a gente vai fazer um bloquinho santo, aleluia. A gente vai compartilhar um pouco do que Deus está fazendo, e eu queria que você estivesse lá com a gente compartilhando. Eu estava meditando e orando ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar para o seu povo? O que o Senhor quer compartilhar para o seu povo? Porque é importante a gente ter essa sensibilidade de entender o que o Senhor quer falar. E o Senhor falou no meu coração uma palavra específica, e o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é: as muralhas vão cair. Será que você pode falar para a pessoa que está do seu lado: as muralhas vão cair? Irmãos, e eu creio que essa é uma palavra que vai ser um norte na sua história, vai ser uma palavra que vai ser um marco profético na sua vida. Eu não sei se os irmãos do louvor quiserem ficar aqui comigo, fica à vontade para a gente ir fluindo, parando, orando, jejuando. Se quiser descer também, fica à vontade também. Eu estou em casa, amém, irmãos? Eu quase cheguei aqui dando shalom. Eu não sei quantos de vocês, quantos aqui já ficaram sem gasolina? Quantos já ficaram sem gasolina aqui? Levanta a mão, no meio da rua assim, você está andando e ficou sem gasolina. Não, eu vou fazer uma pergunta mais profunda. Quantos aqui nesse recinto tem um ambiente de encher assim, tem o hábito de encher o tanque quando ele está na reserva? Levanta a mão. Eu quero declarar a prosperidade do Senhor sobre a sua casa, amém, igreja? Mas esse hábito é um hábito comum. No próximo posto eu vou, no próximo posto eu abasteço, no próximo posto. E é interessante porque um amigo meu estava contando um testemunho, que ele estava voltando para casa e o seu carro parou, porque ele tinha deixado o carro na reserva e tinha calculado que ia chegar em casa com aquilo que faltava de quilometragem, sendo que deu errado o cálculo dele. Ele não era tão bom em conta e deu errado. E é interessante porque naquele ambiente ele começou a perceber, porque ele estava junto com sua filha pequena, sua esposa, e ele estava chegando em casa e passava pela BR, e ele ficou parado na BR e não conseguia falar com ninguém. Teve que sair do seu carro e deixar a sua filha, a sua família no carro para ir buscar gasolina. Ele estava compartilhando esse testemunho e estava falando como é ruim nós não medirmos, nós não calcularmos, não medirmos a torre, não temos o cálculo correto. Mas ele estava falando num ambiente ainda de maior profundidade. Ele estava falando como é ruim nós corrermos o risco de andar com um tanque vazio. Eu quero falar para você, irmãos, que de verdade, o pastor Márcio conheceu esse cidadão também, tinha um amigo nosso, que eu nunca andei no carro dele, nunca, fala comigo, nunca, para a gasolina estar acima da reserva. Eu falava para ele: irmão, de duas uma, ou está quebrado, ou então tu está quebrado, irmão, pelo amor de Deus, nunca. Ele me contou uma história que eu nunca mais esqueci. Ele disse que um dia estava no sinal e ele estava ali, o ponteiro do combustível estava lá na reserva. Ele fechou o olho e falou: Senhor, se isso é Deus poderoso, quando eu abrir o olho agora, em nome de Jesus, esse ponteiro vai estar aumentando em nome de Jesus. E aí ele começou a orar com intensidade, ali o semáforo vermelho, ele começou a orar. E o que é que você acha que aconteceu? Quando ele abriu os olhos, o ponteiro aumentando, ele falou: não acredito. Aí o ponteiro baixou. Irmão, para perceber, se não tem muito crente assim,
pedido por coisas por anos, e quando Deus começa a fazer, parece que a nossa incredulidade paralisa coisas que Deus está fazendo na nossa história. E eu quero falar para você, hoje o ponteiro da gasolina vai aumentar, e você não vai desacreditar não. Hoje o ponteiro da gasolina vai aumentar, e você vai acreditar até o fim. Tem uma coisa que eu gostei dessa nova reforma aqui, que aqui a gente pode correr à vontade. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Jesus, não? Meu sonho ali, todo ano eu vou para a conferência de ministros. Meu sonho é, eu estou ali sentado, ver o pastor Márcio correndo ali. Quem está comigo nessa, em nome de Jesus? E sem brincadeira, irmãos, não tem como viver uma vida cristã de tanque vazio. Uma hora o motor vai bater. Uma hora a conta chega. A vida cristã, inclusive, deixo aqui de estímulo, se você quiser ler um bom livro do Wayne Cordeiro, Não Ande com o Tanque Vazio. Mas ele conta no seu livro que a dificuldade de muitos cristãos na atualidade é perceber o quanto o seu tanque está vazio e o quanto isso prejudica o desenvolvimento da sua vida, do seu carro espiritual. E a minha instrução aqui do que eu creio que o Senhor quer fazer é uma instrução para trazer um alerta sobre nós, que não é sobre começar bem a carreira, é sobre completar bem a carreira. O Senhor quer trazer uma ilustração sobre nós, para que eu e você possa ser cheio do Espírito Santo, ao ponto de entender que desistir não é uma opção para mim e para você, mas a perseverança daquilo que fomos chamados a fazer, é uma característica que o Senhor quer de mim e de você, para que a gente continue andando na mesma velocidade que o Senhor nos deu. Quando eu estava entrando aqui, estava cantando aquela canção, velocidade, constância. E na hora o Espírito Santo ministrou meu coração, é isso mesmo, eu quero isso, eu quero falar sobre isso mesmo. Porque não é só sobre, eu vou começar com tudo, vai dar certo, vamos, tá, mas o quanto você tem feito paradas para encher o seu tanque? O quanto você tem parado um pouco e falado, Senhor, eu não posso andar no meu automático, eu preciso parar um pouco, encher o meu tanque, porque senão isso vai prejudicar a minha vida. Irmãos, vamos ser sinceros, tem poucos lugares na vida que são mais propícios para a gente andar de tanque vazio do que na igreja. Por quê? Porque a gente entrou no automático. Por quê? Porque a gente sabe como fazer. Por quê? Porque a gente simplesmente tem que fazer, porque é responsabilidade. Mas Deus não nos quer simplesmente fazendo, Deus nos quer fazendo da maneira que Ele nos chamou para fazer. Porque fazer por fazer, irmãos. Eu me lembro, eu estava indo para Belo Horizonte pregar, eu estava indo pregar 12 vezes em 9 dias. Na 7ª vez, pastor Márcio, que o cara me chamou para subir, eu estava em Alfenas, o pastor me chamou para subir, eu estava ali orando, e aí o pastor falou, estenda sua mão para cá, vamos orar pelo pregador da noite. Quando eu estendia minhas mãos para receber, o pastor estava começando a orar, o Espírito Santo, eu não estava nem escutando o que ele estava falando, o Espírito Santo falou no meu coração, era melhor um robô. Faz 7 dias que você prega a mesma palavra, você nem ora mais. Você já sabe quando vão rir, quando vão chorar. Você não sabe nem qual que é a mensagem que eu quero que o povo escute. E o pastor, eu comecei a chorar. E o pastor começou a orar mais forte, que estava achando que eu estava chorando por causa da oração dele. Porque tem dessa, né? Ele entregou o microfone na minha mão. Quando ele entregou o microfone na minha mão, eu falei para a igreja, eu queria pedir perdão a vocês. Coloquei o microfone no púlpito, me ajoelhei e foi um dos maiores moveres que eu vi na minha história. Nesse dia foi a primeira vez que eu vi com os meus olhos, foi que alguém me disse, não, primeira vez que eu vi um tetraplégico andar. Sem eu pregar nada. E o Espírito Santo estava falando para mim, olha meu filho, não é você quem faz não, você não sabe fazer mais que eu não. Sou eu quem faço. E se você começar a querer fazer no meu lugar, eu vou te parar. Porque a obra é dele. E aí você precisamos entender isso, irmãos. O nosso coração precisa estar com o tanque cheio. Sabe, as pessoas têm achado mais fácil desistir. Hoje em dia parece ser mais fácil desistir de um casamento do que permanecer. Mas eu quero te falar, esse não é o padrão de Cristo. Você não fica chateado, meu Deus, esses dias atrás estava na igreja, uma irmã falou assim, não, aconteceu um probleminha ali, aí a irmã falou assim,
então vamos se separar. Eu falei, quê? Como assim? Vocês discutiram, vai separar? Como assim? A nossa geração tem sido uma geração que até carta bonita de separação tem no dia de hoje. Os famosos hoje se separam através de cartas no Instagram. Isso implicitamente está dando uma mensagem: ei, é melhor desistir do que permanecer. Mas eu quero te falar o que a palavra de Deus nos fala. É melhor você perseverar e terminar bem, do que simplesmente ser aquele que recebe uma boa palavra, mas depois sai do caminho. E Deus está querendo forjar em nós uma perseverança. Deus está querendo forjar em nós uma clareza do porquê estamos aqui, irmãos. E já que eu estou aqui em liberdade, no Espírito, eu não vou nem olhar para o relógio. Alguém está comigo aqui ou não? A visão sem perseverança é só uma ilusão daqueles que têm estirpe para começar, mas não têm desejo de continuar. Eu vou falar de novo. A visão sem a perseverança é só uma ilusão, irmão. É gente, e minha avó já dizia, iludido é pior que doido. Quem já ouviu essa? Tem gente que já fala assim, não, mas eu jogo muita bola. Inclusive, o verbo da vida vai vir forte aí na Liga Entre Igrejas. Irmão, tem gente que fala, não, eu faço, eu aconteço, tá? Mas é uma ilusão, por quê? Porque quando você vai ver, os níveis de perseverança não bate com a visão que Deus deu. Porque na primeira adversidade para, na primeira limitação desiste. E o que Deus está falando é, se Deus te deu uma visão, persevere na visão que Deus te deu. Se Deus te deu uma visão, continue naquilo que Deus está te falando. Eu quero introduzir esse contexto com você em Hebreus capítulo 10, versos 35 e 39. O escritor de Hebreus, alguns acreditam aí, eu não vou nem falar da minha... Mas o escritor de Hebreus, começa com P, fala, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. O que a palavra de Deus está nos falando é, você tem necessidade de perseverar. Sabe qual que é a diferença de um desejo e de uma necessidade? É que um desejo, ele é simplesmente um ambiente onde você deseja, mas não tem uma carência real. Aquilo é um desejo. Eu tenho um desejo de ir para Dubai um dia, tá bom, que legal, é um desejo. Mas eu tenho necessidade de algo, é algo que é eminente, eu preciso daquilo. E o escritor de Hebreus está falando, você tem necessidade de uma coisa, de perseverança. E aí ele fala, havendo feito a vontade de Deus, para que alcanceis a promessa. Eu trouxe essa introdução, e essa não é a mensagem que eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar uma mensagem expositiva em Josué capítulo 6. Mas eu trouxe essa mensagem de introdução para você entender algo. Deus está querendo falar conosco nessa noite, que se Deus te deu uma visão e uma palavra, você vai necessitar de perseverança para ver a palavra se cumprindo. As coisas têm, os processos de Deus, eles são para forjar o nosso caráter. E é interessante, irmãos, porque em Josué capítulo 6, e se você puder abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta em Josué 6, a gente vai ler uma boa porção das Escrituras aqui. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Dá um glória a Deus aí. Agora que começou a mensagem mesmo, eu vou precisar de pelo menos uns 40 tochas de fogo para dar um glória a Deus, uns aleluia. Tem aqui ou não? Tem ou não aqui nessa casa, pelo amor de Jesus? Pronto, dá um glória a Deus, uns aleluia aí. Eita, aí já começou a falar minha língua. Irmãos, é interessante porque antes de a gente ler o capítulo 6, eu quero contextualizar.
Josué, depois de ver tantos milagres, de um povo saindo de uma terra escrava e saindo em liberdade para a terra de Canaã, acontece um contexto muito interessante. Josué é aquele que, veja que coisa linda, Josué não é só aquele que ouviu, Josué é aquele que ouviu as promessas e viu as promessas se cumprindo. Josué, ele não só ouviu que iríamos tomar posse dessa realidade, como ele não só ouviu, ele viu e presenciou e guiou uma geração para entrar em uma terra prometida. Então preste bem atenção, Josué veio de um contexto de milagre, onde de repente pão caía do céu, de repente onde água brotava da rocha. Josué viu muita coisa acontecer, meu irmão. E é interessante porque depois de ver tantos milagres, atravessou o rio Jordão, chegou na terra prometida mediante a grandes desafios. Em Josué 4 você vê a travessia do Jordão. Mas no meio desse processo, dentro da terra prometida, existia uma cidade, que era uma cidade estrategicamente e logisticamente necessária para conquistar. Jericó, dizem por aí que Jericó era uma cidade extremamente fortificada, porque era uma cidade muito importante para a geografia e para a logística da época. E o que mais me chama a atenção é porque ali, localizado no Vale do Jordão, sem o acesso a Jericó, Josué e o povo não tinham acesso a quase nada da terra prometida. Então não tinha como, você imagina você está andando, chegamos à terra prometida, mas tem uma fortaleza na frente. Tem uma fortaleza que te impede de desfrutar de tudo que tem dentro dessa terra. Josué, eu fico imaginando, Josué passou o rio Jordão, loucura, voltou, chamou 12 para botar pedra, para construir memoriais, aquela coisa, e vai e vem. Aí Josué fala, agora chegamos. Ufa. Aí quando ele olha para frente, tem uma muralha. Estima-se que aproximadamente essa muralha ela tinha 2 turnos. Como assim, pastor? É simples. Uma muralha tinha 6 metros na frente e tinha uma outra muralha que era como se fosse parede com parede, 9 metros. Uma muralha gigantesca. E é interessante porque esse povo era extremamente idólatra. Esse povo era extremamente fechado nele mesmo. E aí eu quero ler com você Josué 6, para a gente aprender alguns princípios e sair daqui completamente convicto de que não importa qual muralha seja, elas vão cair. Não importa o que é que vai vir, eu tenho convicção de uma coisa: elas cairão em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, mantenha ela aberta, Josué capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta do chifre de carneiro, ouvindo vós o zunido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, a quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara a Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. A gente vai ficar até aqui por enquanto, mas mantenha a sua Bíblia aberta. E o primeiro princípio que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, e eu queria que você olhasse aqui, porque eu creio, irmãos,
Eu creio que existe uma unção liberada quando a minha fé se une com a sua, para que através disso nós repreendamos toda a incredulidade e nós tomemos posse de uma palavra que tem a capacidade de mudar o nosso destino, de destravar coisas da nossa história que você não tem noção. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção e pegasse tudo que o Senhor tem para liberar. Não por mim, é apesar de mim, irmão, é pela graça de Deus. Mas eu queria que a partir da exposição da Escritura, você recebesse tudo que o Senhor tem para liberar para a sua história, amém? E a primeira coisa que o Senhor quer nos ensinar nessa noite é: geralmente você já tem o que quer conquistar. Geralmente você já tem o que quer conquistar. O problema é que por muitas vezes nós não temos a revelação correta do que Deus já nos deu pela fé em Cristo Jesus. O problema da nossa geração não é de receber coisas. O problema da nossa geração é de não ter revelação para acessar o que já foi dado. Porque a Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo e nós já recebemos todas as coisas. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Todas as coisas das regiões celestiais, riquezas já são nossas em Cristo Jesus. Em outras palavras, deixa eu te falar uma coisa: tudo o que precisamos já temos em Cristo Jesus, mas nem tudo o que queremos acessamos ainda. E o problema então, a gente conclui que não é um problema de liberação, agora é um problema de acesso. Por isso que tem gente que você olha para o lado e fala: meu Deus, o que está acontecendo com a vida desse cidadão? Será que Deus liberou mais para ele? Não, é porque ele teve mais revelação de acesso que você, ponto. E quando Deus vai nos trazendo graça, aquilo vai começando a encher os nossos olhos, e a gente começa a perceber coisas que Deus está liberando sobre a nossa vida. Mas uma coisa que você precisa aprender é que geralmente você já tem o que quer conquistar. No verso 2, a Bíblia fala: então disse o Senhor a Josué: olha, eu entreguei na tua mão Jericó. Irmãos, vamos ser sinceros. Se o Senhor chegar para você hoje e falar: Jericó está na tua mão, e de repente tu olha, tem uma fortaleza na tua frente, tu fala: Senhor, tem alguma coisa incongruente aqui, não faz sentido, tem alguma coisa que não bate, tem alguma coisa que não tem como. Irmãos, a gente acha que Deus vai dar tudo para a gente. Preste atenção nisso. A palavra liberada é mais precioso do que o alvo conquistado. Eu vou tentar te explicar isso aqui. Quando Deus libera uma palavra, é tudo o que você precisa. Mas Deus não é irresponsável ao ponto de te dar uma palavra e já te dar o que a palavra te deu. Vai ter ali, aquilo ali é seu. Jericó vai cair. Jericó, a Bíblia está falando aqui no verso 2 de Josué 6: Jericó está nas suas mãos, ô Josué. Eu não sei você, mas na minha racionalidade eu iria olhar para minhas mãos e falar: Senhor, com todo respeito, mas ainda tem uma fortaleza gigante, um muro, ainda tem exércitos contrários, não tem nada na minha mão não, Senhor. Mas preste bem atenção: se você já tem a palavra, você já tem tudo. O ponto aqui não é vai acontecer, já aconteceu, e porque já aconteceu, eu ando em direção para ver o que eu já vi espiritualmente no mundo natural. Ei, tem alguém comigo aqui? O que eu estou falando para você é: a palavra liberada é tudo o que você precisa. Irmãos, vamos ser sinceros, qual graça teria se a palavra liberada fosse em consequência a palavra dada? Em outras palavras, Jericó é tua, tá bom, está na tua mão, faz nada não, só fica aí, beleza. Qual graça teria se Deus, a partir da visão, já te desse tudo que a visão já te mostrou? Eu posso ousar em dizer aqui que se Deus te desse tudo que Ele te mostrou, você deixaria Deus de lado. Se Deus te deu uma visão e ainda não aconteceu, é um sinal do Senhor te chamando para perto, para que você, junto com Ele, viva nesse ambiente de trabalho, de desfrutar da jornada, para que você seja moldado, para que quando a visão seja alcançada, você não se perca.
Porque tem um grande problema. Se Deus liberou uma palavra, quantas pessoas você conhece que Deus libera uma palavra, as coisas acontecem, mas de repente as pessoas deixam Deus de lado, porque Deus deu uma bênção que Ele pediu. Tem gente que fala assim: pastor, eu preciso de um trabalho, ora por mim aí. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, abre porta, Senhor, obrigado pela tua graça, Senhor, Senhor. Aí dá 2 meses, o trabalho chega. Aí mais 2 meses, manda uma mensagem: eita irmã, cadê tu? Nunca mais te vi no culto. Pastor, o trabalho está me consumindo. Sabe o que aconteceu aqui? Jericó não foi só da visão, foi da realidade. Aí o que aconteceu? Deixou que Jericó possuísse o coração e se perdeu. Deus não é irresponsável como eu e você somos. Alô, tem alguém aqui? E pela graça dele, Ele vai te dar uma visão para que você junto com Ele trabalhe na visão que Ele te deu, para que um testemunho seja construído, para que a glória dele seja vista na sua vida, na sua história, na sua família, na sua casa, com os seus recursos. Mas a palavra liberada já é uma realidade, irmãos. O convite de toda palavra, de toda visão dada, é um convite para intimidade, para um relacionamento. O alvo da nossa vida não é conquistar as coisas que Deus nos mostrou. O alvo da nossa vida é relacionar com Ele enquanto não conquistamos aquilo que Deus disse. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente chegar no lugar que Ele nos mostrou. Eu estava aqui, 2018. Quantas vezes a gente conversou sobre isso? Uma salinha que cabia 40 pessoas, que inclusive foi o primeiro culto da minha igreja, foi nessa igreja aqui. Você pode dizer glória a Deus por isso ou não? Pela vida do seu pastor, pela generosidade do coração dos seus pastores. Mas imagina se do nada começasse desse jeito que está hoje. Eu não sei ele, porque é mais santo que eu, mas eu teria me perdido. Quantas coisas na minha vida eu vi Deus fazendo e eu me perdi porque o meu coração não estava nele. Irmão, Jericó não é o fim é você ser transformado. E se eu e você entendemos isso, irmãos, geralmente a gente vai perceber que a gente já tem tudo que a gente precisa. E esse lugar é um lugar que Deus está nos chamando. Eu tenho percebido na caminhada cristã que muito das nossas frustrações é fruto da nossa imaturidade em colocar expectativas em coisas erradas. Deus disse que ia fazer, pastor, até agora eu estou solteira. Eita, Deus falando. Deus disse que ia fazer, pastor, eu não consigo prosperar. Meu irmão, Deus disse que ia fazer. A palavra que é iniciada com Deus disse é um chamado para uma jornada. Eu fico imaginando quantas vezes na vida pessoas se anteciparam para colocar o dedo nas coisas de Deus, entre aspas, para se meter naquilo que não tem nada a ver com o que Deus está fazendo, mas que ela quer adiantar os processos. Quantos aqui já jogaram Mario Bros? Mario, quem já jogou Mario aqui? Levanta a mão. Ah, graças a Deus, achei que era só eu. Mario pode, não é do mundo, aleluia. Mario, joguinho de videogame. Eu me lembro que eu peguei catapora. Quantos aqui já pegaram catapora? Quem já ficou dentro de um balde roxo? O que tem aquilo, irmãos? Pelo amor de Deus, um balde roxo não cura nada. A pessoa fala assim: fica dentro de um balde roxo que cura. Também 7 dias. Que cura o tempo, não é o balde roxo não. Mas enfim, isso é uma outra pregação. E eu me lembro que eu peguei catapora, eu estava na escola e eu fiquei 7 dias em casa, dentro do balde, jogando Mario. Irmãos, foi a maior alegria, porque no 7º dia Deus descansou, não foi? Tá, mas no 7º dia eu zerei Mario. E quando eu zerei Mario, a minha cabeça era: eu preciso estar 100% bom. Por quê? Para ir para estudar para a escola? Não, para eu ir no outro dia falar que eu tinha zerado, porque ninguém na minha sala tinha zerado ainda. Irmão, sem brincadeira, eu cheguei grandão no outro dia.
O pessoal, bom dia nada, zerei Mário. E aí no meio da conversa entre os amigos, de repente um cidadão falou, eu também zerei. Eu falei, endemoniado. Porque crente não xinga, amém, igreja? Filisteu, endemoniado de Gadarena, essas coisas pode, mas xingar não. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí ele ficou falando e tal, aí ele me chamou de lado, pastor Ricardo, no cantinho, falou, eu descobri um macete, que eu pulei do segundo estágio para o último, eu zerei Mário em menos de 1 hora. Aí foi que eu quase expulsava o demônio que estava ali mesmo. Aí eu fiquei naquilo, eu falei, meu Deus, Senhor e tal, aquela coisa, fiquei dentro de mim assim, revoltado, não era nem crente na época, Senhor nada, fiquei revoltado mesmo. Aí nesse tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu estava fazendo um devocional, e o Espírito Santo me lembrou dessa história. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração. E a pergunta foi engraçada, porque eu estava orando sobre processos e viver o propósito dentro dos processos de Deus. E Deus começou a me fazer a pergunta, se você tivesse parado para perguntar o que estaria no terceiro estágio, aquele cidadão tinha autoridade para te falar? E aquele quarto estágio que passou pelo castelo, e você teve que passar por um dragão, aquele cidadão tinha alguma autoridade para te falar? E Deus começou a ministrar no meu coração, cada estágio da nossa vida é uma preparação para chegarmos no grande mestre, no final, com autoridade. Irmãos, cada processo da sua história, se vivido da forma como Deus está te trazendo, é um processo vivido para respaldar aquilo que Deus está construindo em você. Mas se você cria atalhos para aquilo que Deus não criou atalhos, você corre um grande risco de chegar no fim sem viver o que Deus tem para a sua história. Eu ainda estou no primeiro ponto. O relógio ali está passando rápido. Mas como hoje era aí, quando tu era do mundo, tu ficava 10 horas no carnaval. Não tinha ninguém no mundo aqui. E nesse ambiente de você entender que você já tem o que você precisa aprender sobre 3 coisas importantes dentro dessa liberação do Senhor. Fala comigo, 3 P's. Fala 3 P's. Fala assim comigo, palavra, presença e poder. Fala palavra, presença e poder. Existe uma coisa no verso 2 que me chama a atenção. Entreguei na tua mão Jericó, a palavra já foi liberada. Palavra. Mas uma coisa no verso 3 também me chama a atenção. Veja que coisa linda, a palavra de Deus fala que com chifre de carneiro, adiante da arca, você sabe bem, a arca no Velho Testamento representa a presença de Deus. E ele fala no verso 3, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim farei por 6 dias. Aí ele fala no verso 4, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Irmãos, quando você for para a batalha, quando você for para viver aquilo que o Senhor está te chamando para viver, você precisa se encher da presença. Queridos, a presença de Deus, ela abre portas que ninguém consegue abrir. Ela fecha portas que ninguém consegue fechar. Quando ele fala sobre chifre de carneiro, me chama a atenção, porque um chifre de um carneiro, para existir como chofar, como aquilo que aponta para um som, o carneiro tem que ter morrido. E eu não sei se você sabe, mas um carneiro é um cordeiro maduro. O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui é que se teve a possibilidade de soprar o chofar com um chifre de carneiro, é porque algum cordeiro morreu. Eu não sei se você lembra de um cordeiro maduro que morreu numa cruz por mim e por você. O que Josué está falando é, quando você for para as suas guerras, coloque o Cristo Jesus, que foi morto em um madeiro, para vencer por você. É a presença que Ele conquistou. Tanto é que Ele toca o chofar e a arca vem depois,
porque a presença só foi liberada quando o Cordeiro morreu. A presença só foi liberada depois que o véu se rasgou de cima a baixo e o Espírito Santo foi liberado como alguém que foi liberado, outorgado para mim e para você, como um consolador, um ajudador, um paracletos fiel. Irmão, sem a presença nem vá. Sem a presença nem anda, nem adianta. Cristo Jesus é tudo que eu e você precisamos. O Cordeiro maduro já foi imolado, sacrificado em nosso lugar. Se você for para as suas batalhas, para os seus muros, entenda, você precisa ter a convicção de que o Cordeiro maduro já foi morto. Por isso hoje você pode fazer um som que libera esse ambiente da presença. E é interessante porque naquele ambiente, a Bíblia fala claramente no verso 5, que com um grande grito, o muro da cidade cairá abaixo. Poder de Deus, irmão. Nós somos uma igreja do poder, amém? Nós somos a igreja da palavra, amém? Nós somos a igreja da presença, amém? Então deixa eu te falar uma coisa, se nós tivermos esse tripé, a palavra respaldando o poder, a palavra respaldando a presença respaldando o poder respaldando a palavra respaldando a presença respaldando o poder, a gente vai viver uma vida completamente plena naquilo que Deus nos chamou a viver. O poder de Deus é liberado sobre as nossas vidas. Irmãos, eu fico imaginando, vamos ser sinceros aqui entre a gente. Ah, pastor, estou com um problema no casamento. Chega gritando em casa para tu ver se resolve. Pastor, tem uma dificuldade aqui com algumas situações, com a criação dos meus filhos. Chega gritando em casa. Ei! Imagina que cenário louco. Josué com um monte de gente diante de um muro. Ei! 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 Quando o Senhor está falando, você vai gritar e o muro vai cair abaixo, Ele está falando em outras palavras. Você não vai gritar pela sua força. O poder de Deus vai ser liberado. Não é porque você é bom, não é porque você consegue, não é porque você é melhor do que ninguém. É porque eu estou te respaldando através da palavra que eu liberei, que Jericó será sua, para que você grite e veja coisas acontecerem. Sem o poder de Deus, irmão, você vai parecer um louco querendo restaurar as coisas com a sua força. Mas com o poder de Deus te respaldando, louco vai ser quem não crê como você crê. Irmãos, fazer a mesma coisa, eu conheço gente que faz a mesma coisa por muitos anos, mas depois de uma palavra, o poder de Deus é liberado e tudo muda, fazendo as mesmas coisas por tantos anos. Inclusive eu quero liberar uma palavra sobre a sua história. Você que está aqui fazendo muitas coisas, as mesmas coisas por muitos anos, eu quero te falar, existe uma liberação de poder sobre você agora. Pode ir e fazer, ou talvez até as mesmas coisas, mas através de uma palavra liberada, você vai gritar e os muros vão cair, você vai rodear e as pessoas vão ver você crendo no que Deus pode fazer. Palavra, presença e poder, irmãos. E Josué fala, olha, vai lá, começa a rodear, e Deus começa a falar para o povo, faz isso. E Josué começa a falar de forma clara. Josué ouvia e falava para o povo. Sendo que tem uma coisa, o grande problema está aí. Esses dias o irmão chegou para mim e falou, aconteceu esses dias, a gente foi comprar uma pizza. Eu fui ter um tempo de mesa com o irmão lá em casa, compramos a pizza, eu sem querer apertei no 4, minha casa era o 5º. Eu saí do elevador com a pizza, conversando com um cara. Quando eu olhei a porta, tinha aquela fechadura eletrônica igualzinha na minha casa. Eu comecei a botar o número, mas era o 401, e eu moro no 501. Aí eu botei o número, de repente veio aquela coisa assim. Eu falei, acho que eu estou no lugar errado. Olhei para baixo, não tinha o tapete. Quando eu olhei, eu falei, corre. Quem já tocou o campainha e saiu correndo? Corre, pelo amor de Deus, mas não foi de propósito. E a gente estava no elevador falando como às vezes o inimigo tenta confundir a nossa mente. E a gente foi confundido naquele lugar.
Ele falou: meu Deus, parece que a gente planejou isso. E a gente conversando, e no meio da pizza ele falou assim para mim: pastor, estou cansado. Eu falei: o que foi, irmão? Ele falou: pastor, faz tempo que parece que eu não ouço a voz de Deus, parece que Deus não fala comigo. Eu falei: faz quanto tempo? Ele falou: mais ou menos uns 2 anos. Eu falei: há 10 minutos atrás Deus falou com a gente aqui no elevador. Aí os olhos dele parece que se abriram assim. Ele falou: é verdade, né? É na hora Deus falou no meu coração. Não é que eu não estou falando, é que tem gente que não está ouvindo. O problema não é que Deus não fala. O problema é que você, por muitas vezes, os seus ouvidos estão cheios de seres espirituais que têm impedido a voz de Deus ser ecoada da maneira como Ele quer ecoar. Josué ouvia Deus e manifestava o que Deus falava. Ouvia e falava, ouvia e falava. Sendo que tem um contexto. Vou passar uns 10 minutinhos, tá, pastor Márcio? Uns 10 minutinhos aqui. Tem alguém comigo aqui ainda ou não, pelo amor de Deus? Posso passar uns 10 minutinhos, dar uma glória a Deus aí? Eu vou para o segundo ponto aqui tem 10 pontos. Brincadeira, calma, irmão. Não limite a vossa fé pela visão deturpada que às vezes você tem. Deus já tinha falado. Deus já tinha decretado que Jericó seria do povo de Israel. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O que é que você faz quando o que você vê não parece com o que Deus falou? O que você faz quando aquilo que você vê não parece com o que Deus falou? Josué, Jericó já é sua, chegou, não parece, e agora, o que é que eu faço? A minha pergunta é: quantos não entres como Josué recebeu de Jericó, tem a capacidade de te fazer não entrar? Quantas muralhas levantadas têm te parado naquilo que Deus tem para a sua história? Irmãos, ou nós aprendemos a lidar com as frustrações de muralhas que levantaram e nos pararam, mas ressignificar elas para ganharmos força para as próximas muralhas, ou nós vamos deixar com que as frustrações e os traumas definam a nossa vida. Pastor, fui muito machucado em igreja, difícil demais acreditar. Não acredito mais não, muito complexo. Você está dizendo para mim que a sua frustração define o seu próximo passo. Pastor, minha antiga relação me machucou demais, eu não acredito mais que eu posso construir uma relação saudável. Você está dizendo para mim que a frustração da relação antiga está definindo o que você crê para a próxima estação. Olha aqui para mim, você não é definido pelos seus traumas, você é definido por aquilo que Deus diz que você é. Eu fico imaginando Josué entrando diante daquela situação e vendo aquela muralha e falando: ó, não tem como entrar, a cidade está fortificada, não vai dar certo. Mas eu fico imaginando também Josué falando: olha, eu tenho uma palavra de Deus. Quando eu recebi a palavra de Deus para ir fazer a minha primeira missão, fui fazer o seminário nos Estados Unidos. Quando eu recebi a palavra, na hora que eu recebi, eu falei: está tudo em casa, porque eu estou estudando inglês faz 4 anos. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu percebi que os 4 anos não tinham servido de nada. Eu fiz numa escola aqui perto, vou dizer o nome, vai que tem alguém que conhece, é dono, sócio, sei lá. Cheguei e liguei pro meu pai, falei: pai, o senhor perdeu 4 anos de dinheiro. Eu não sei nada, nem raio nem baia eu estou entendendo aqui. Sei nada, pai. Eu pulei de Deus é fiel, agora vai, porque eu estudei. Para falar, estou desesperado, tem uma muralha do tamanho do trem na minha frente, eu não sei o que fazer. E nesse ambiente a vontade de parar é grande, a vontade de desistir é maior ainda. Mas se o Senhor me deu uma palavra, eu preciso perseverar. E aí entra no terceiro tópico. Para perseverar, eu sei que vai parecer um pouco contrário, mas eu vou chegar lá. Para perseverar, tem horas que você vai aprender e precisar calar a boca. Olha aqui para os meus olhos azuis. A risada que incomoda. Cala a boca.
cale a sua boca. Eu fui treinado, e você também, porque eu sei de onde você veio, a falar. E a gente tem que falar mesmo, porque a gente vai falar daqui a pouco. Mas tem horas na minha e na sua história que a gente tem que calar a boca para ouvir o que Deus está direcionando. Eu tenho um grande medo. Eu tenho um temor no meu coração muito grande de falar tanto, mas tanto, que às vezes Deus calar. Eu fico fascinado com Josué capítulo 6, verso 10. Já que eu estou em casa, tem hora que é difícil ouvir calha a boca, né? Tem hora que é difícil ouvir uma exortação do seu líder, né? Tem hora que é difícil você falar assim: peraí, meu amigo, aqui não. Você quer mandar em todo lugar. Eu me lembro que eu estava em São Paulo, uma pizza de banana com um creme holandês, coisa linda. Você está muito mesquinho com a sua esposa. Tomei um susto. Eu falei: por quê? Ele falou: estou achando que você exerce generosidade com todo mundo ao seu redor, mas sua esposa não está recebendo da generosidade que Deus te deu. Deus está falando aí. Na hora, eu fui tomado de uma ira santa. Bati na mesa, falei: não. Ele olhou para mim. Ele olhou para mim falando: cala a boca. Mas não falou, ele só olhou. E eu não calei. Eu falei: duvido. Ele falou: vou te fazer 2 perguntas. A primeira: quando foi a última vez que você, em generosidade, deu alguma coisa esporadicamente? Sim, deu para sua esposa. Aí eu fui puxar no HD, não vinha, estava nervoso. Falou: quando foi a última vez que você ofertou algo para alguém? Eu tinha 4 dias atrás ofertado um relógio. Falei: 4 dias. Ele falou: quer mais algum exemplo? Eu falei: quero, porque isso aí não é suficiente. Ele falou: vou dar o exemplo maior agora. Olhou para minha esposa e falou: Rayane, o que é que você acha? Você acha que Bruno está sendo generoso ou mesquinho com você nos últimos tempos? Ela falou: mesquinho. Aí eu que dei vontade de cala a boca. Irmãos, ele do nada partiu a pizza e puxou um outro assunto e começou a falar outro assunto e a gente foi embora. E a gente entrou no carro, eu olhei para ela, ela olhou para mim. Sabe aquele clima de velório, irmão? Porque eu não queria ser dela, não queria falar. Quando eu estava chegando em casa, o Espírito Santo falou: cala a boca e reconhece. Eu falei: eu queria te pedir perdão por todas as vezes que eu não fui generoso com você. Me ajuda a melhorar. Eu tive que calar a boca de algo que eu achava que estava falando demais. Mas eu tive que calar a minha boca, porque aquilo iria me levar para um lugar que Deus não estava me chamando. E foi importante alguém mandar eu calar a boca. Em Josué capítulo 6, verso 10, a Bíblia fala: porém ao povo Josué ordenara dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Em um pernambuquês: cala a boca, bestalhado. Quando for hora de eu falar, eu falo e tu fala. O problema da nossa história é que a gente recebe uma direção, recebe uma palavra, e a gente sai por aí gritando o tempo inteiro: todo mundo que a gente vê, a gente grita. Não! Não! Você tem que seguir a direção. E quando for hora de gritar, Ele vai te mandar gritar. Tem muralha que não cai porque não é para você derrubar. Tem muralha que não cai, não é sua.
Josué falou: cala a boca todo mundo, e quando for hora de falar, eu vou falar e você vai gritar. Irmãos, são 7 dias dando voltas. Imagina o nível de loucura, 7 dias. Eu não sei tu, irmão, mas eu no quarto já tinha desistido. Não caiu um tijolo. Tu é doida? Dá a volta. Ei, silêncio. Não é hora de gritar ainda não. Se fosse eu, dava um chute nos tijolos assim. Dava uma volta. Silêncio. Calma. Está todo mundo aí com o chifre do carneiro, a presença, a palavra e o poder já está aí. Calma, vamos só dar a volta. Não faz barulho não. Não é para ouvir nem um pouquinho da sua voz. Calma. Irmãos, imagina você. Eita. Tem gente aqui que está na 6ª volta, na 5ª volta. Tem gente aqui que está dando volta e não está vendo acontecer. Calma, cala a boca. Cala a boca, calma. O muro não cai de imediato, às vezes é assim mesmo. Tem que passar 2, 3, 4, 5 dias. O que importa é o que eu falei no começo. O que importa é você perseverar e não parar. Josué só tinha uma coisa: a palavra. Muitos param antes da hora porque não enxergam progresso no processo. Seja fiel ao que Deus te mandou fazer. Vai ter momentos que você vai ter que calar a sua boca, mas vai ter momentos que você vai ter que calar a boca dos outros. Não vai dar certo não. Cala a boca. Não, a tua família, tu é doido, o histórico da tua família vai acontecer contigo também, só maldição. Cala a boca. Tu acha que no meio do povo de Israel não tinha gente que estava tentando abrir a boca para falar e para parar? Tu acha? Você vai ter que ter autoridade para calar a sua boca, mas você vai ter também que ter autoridade para calar a boca de gente que fala o que Deus não quer sobre você. Sabe por quê? Por muitas vezes nós continuamos vivendo em um ciclo vicioso, porque a gente não tem calado as vozes que nos fazem parar. Enquanto você não mudar de ambiente que te faz parar, você vai continuar sendo refém de ambientes errados. Cale as vozes que te fazem parar. Cale as vozes que te fazem retroceder. Cale as vozes que te fazem desacreditar. Quanto tempo você tem disposição de continuar debaixo da palavra que Deus te deu? Quanto tempo você tem disposição de permanecer? Pastor Paulo Mazzoni, uma das maiores referências da nossa geração hoje, pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, mais de 30 mil membros. Ele recebeu uma palavra de que o Senhor começaria a partir dele um avivamento nas casas. Trabalhava em uma grande empresa, tinha muitos recursos. Deus falou: abre mão e vai pastorear a igreja. Ele foi pastorear a igreja, chegou na igreja, tinha 400 membros. Um ano depois, sabe quantos membros tinha? 50. Passou 11 anos pastoreando 50 pessoas. E ele conta no testemunho que todas as vezes que ele chegava diante daquele povo, Deus lembrava ele da palavra. E Deus falava para ele: não pare de dar volta. Não pare de dar volta. Não pare de dar volta. Hoje a igreja central em Belo Horizonte tem mais de 30 mil pessoas. Eu vi com os meus próprios olhos. Inúmeras igrejas plantadas em todos os lugares do Brasil. O quanto você tem disposição a ser fiel na palavra que Deus te deu? Você quer que nem miojo, né?
Deus falou, Deus realizou no tempo que você quer. Tu está querendo ser Deus de Deus mesmo? Se submete à palavra, obedece à direção e persevera naquilo que Deus está te falando. Quem faz e quem dá a ordem para as muralhas cair é o Senhor. E eu finalizo com isso aqui, que eu já passei do tempo. Se eu tivesse na minha igreja, todo mundo falaria: aí foi falso, né? Não valeu. A gente vai fazer um rebuliço santo aqui. Amanhã é feriado. Todo mundo tem disposição de sair daqui umas... Verso 16. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o quê? O Senhor o quê? Mas no verso 2 já tinha acontecido. Abre a boca. O Senhor vos entregou a cidade. Não é possível que não tem gente que não pegou isso ainda. O Senhor liberou a palavra. O Senhor no verso 17 lembrou da palavra, relembrou a palavra. E no verso 20 a palavra foi concretizada. A palavra, quando liberada, exige de mim, de você, uma resposta ativa para ver ela acontecendo. Deus é quem faz, mas quem escolheu o instrumento de fazer foi o próprio Deus, e Ele escolheu a mim e a você para andar e possuir a palavra que foi liberada. Bota o verso 20, por favor. Gritou, pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. O povo liberou a palavra e a presença respaldou a palavra. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tem coisa que não cai, tem muralha que se estende na sua frente, mas eu quero declarar e profetizar sobre a sua história, que a partir dessa palavra, o seu grito será diferente. A presença liberada através do chofar de Deus, do Cordeiro Imaculado de Deus, Cristo Jesus, será diferente. E você verá tijolo por tijolo caindo na sua frente. Você verá cada detalhe da palavra se cumprindo. O povo subiu e possuiu a terra. Eu te falei, Jericó geograficamente era importante. Eu quero te falar, tem muralhas na sua vida que geograficamente tem te parado para conquistar novas áreas. Mas a partir de hoje,
essas muralhas não te pararão mais. Através da palavra, da presença e do poder de Deus, você verá coisas novas acontecendo. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que o louvor pode vir aqui? Eu quero orar com você. Tem alguns irmãos aqui da nossa igreja e eu sempre falo isso, né? Todas as vezes que eu estou diante de um ambiente desse, com uma palavra de Deus, eu percebo no meu espírito que existe um marco e um memorial para acontecer. Eu acredito muito em ambientes proféticos. Eu acredito muito em ambientes como esse, que são ambientes de romper. E como eu falei, se você crê, irmão, nessa noite o Senhor vai te empurrar para sair daqui com essa palavra como um aguilhão, como uma âncora, que vai te manter firme nessa palavra. Tem gente que vai crer parcialmente. Algumas partes do muro ainda vão ficar. Mas quem crê totalmente, as muralhas vão cair. Eu sinto no meu coração que existem pessoas aqui nessa noite que o seu tanque está esvaziando. E você tem se sentido cansado e sobrecarregado. Parar para abastecer te custa. Te incomoda. E eu tenho sentido no meu coração que existem algumas pessoas nesse lugar fadigadas. E eu quero liberar uma palavra. O Senhor está enchendo o teu tanque hoje. Você vai precisar aprender a fazer manutenções constantes. Às vezes parar também é de Deus. Não é parar de fazer o que Deus está mandando. É parar para fazer com mais intensidade o que Deus está mandando. Sabe, Natan, quando a gente foi almoçar naquele dia, o Senhor entregou uma palavra sobre o meu coração. Existem muralhas que se levantaram e que aparentemente não caíram. Porque tem muralhas que não é da sua força de derrubar, tem muralhas que é só o Senhor quem faz. Eu percebo que nessa nova estação da sua vida você vai andar em um ambiente plano. Eu percebo que você viveu em ambientes de planícies, mas você viveu em ambientes de montes e vales, montes e vales, montes e vales. Eu sinto uma palavra da parte de Deus, é como se Deus estivesse aplainando tudo. Você não vai mais escalar, mas você também não vai mais descer. Eu vejo o Senhor te levando para um ambiente de constância naquilo que Ele tem para a sua história. Eu vejo que existem ambientes que vão ser gradativamente colocados diante de você, e você vai nesses ambientes ter autoridade para derrubar muralhas que vieram antes e você não conseguiu derrubar. Mas pela autoridade do nome de Jesus e por esse chamado a esse lugar, você vai ver muralhas que não caíam caindo. Eu sinto que sobre a sua vida existe uma graça e uma unção nova sendo depositada sobre você. Vai e seja feito conforme a sua fé. Eu quero te chamar a fazer algo conosco. Esse tempo atrás me mandaram um vídeo de um coach. Nada contra coach, quem é coach aqui, glória a Deus. Mas coach, o lugar de coach é fazendo coach, não é pregando. Amém? Mas nada contra, se você é coach, vá ser coach em algum lugar. Não fique no púlpito, mas enfim. Mandaram um vídeo que eu fiquei constrangido. Que o cara fala assim: suba na cadeira e grite.
E o leão vai despertar dentro de você. E o cara gritando, parecia um gatinho. Eu falei: nunca que eu vou fazer isso um dia na minha vida. Aí Deus vai e me dá uma palavra dessa. A gente vai gritar aqui. A contrariar inclusive a minha vontade. A gente vai cantar essa canção. Enquanto essa canção será cantada, você vai construir no Espírito e na sua mente as muralhas que precisam cair. No meio da canção, eu vou contar até 3. E no 3 você vai dar o maior grito que você já deu na sua vida. A gente vai até apagar a luz para você ficar menos constrangido, igual eu. Mas eu quero que você faça isso, e só faça isso se você está entendendo o que esse ato profético está causando na sua vida. Se você compreendeu a palavra e quer responder a ela nessa revelação de que tá bom, fiquei calado esse tempo todo, mas agora eu vou gritar debaixo da direção de Deus, e essas muralhas que o Senhor me mostrou vão cair na minha vida. Tem alguém comigo aqui? Você pode fechar os seus olhos enquanto essa canção vai ser ministrada. Você no seu lugar vai começar a ver Jericó de longe, mas também já vê as muralhas que te impedem de chegar lá. Sinto teu vento a soprar, ouço uma voz que vem do céu, dizendo: profetiza. Sobre esse vale, eu já posso ver, eu já posso ver.